Oi, meus amigos, bom dia. A mensagem de hoje, eu acho que ela é uma mensagem assim cheia de significado, pelo menos para mim. E eu acho que também de muito significado para algumas pessoas que passaram pela minha vida. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu tô com um avental de professora, né? Este avental, ainda bem que ele ainda serve, né? Embora ele fosse infinitamente largo, porque eu era infinitamente mais magra, óbvio, né? Mas quando há 30 anos atrás, não diga que você não tinha nascido ainda. Pelo amor de Deus, não fala essa frase. Mas há 30 anos atrás eu estava começando minha carreira. Eu comecei no dia 1º de abril, parece conta de mentiroso, né? 1º de abril de 1991. Olha isso. Minha documentação saiu com data de dia 2, porque justamente a documentação só sai com a data do laudo médico, né? Mas eu botei o pé pela primeira vez numa sala de aula, dia 1º de abril de 1991. Faz, assim, 30 anos de jornada, né? Completei no início agora do mês de abril. E ontem, arrumando meu guarda-roupa, se é que é possível arrumar meu guarda-roupa, que é assim, é uma coisa inusitada. Eu tenho uma parte dele com as coisas que eu guardo com carinho. Coisas que não me servem mais, mas que marcaram a minha vida muito, muito. Este aventalzinho, que eu não sei se vocês, talvez as pessoas que tenham mais tempo de estado vão se lembrar, porque isso era muito normal, né? As professoras, elas usavam esses aventaizinhos assim, ó, todos cheios de bordado, um era mais lindo que o outro. E eu tinha tanta vontade de começar a dar aula, mas tanta vontade de começar a dar aula, que quando eu comecei, há 30 anos atrás, eu queria que todo mundo soubesse que eu era professora. Então, eu pegava o ônibus de avental. Olha que loucura. Porque para mim era uma honra, como é até hoje, né? Ser professora nunca foi falta de opção. Eu nunca quis ser professora porque não tinha outra saída, então eu vou por um caminho mais fácil. Até porque é um caminho extremamente difícil, o de ser professora. Esses aventais, na realidade, eles eram da minha mãe. Que ela também não usava avental e eu queria, lógico, né, muito jovem, então você adapta um óculos para você aparentar mais velha, você coloca um avental porque você precisa do avental para que as coisas externas te fortaleçam e para que você, pela sua insegurança, se sinta mais segura, dizer, não, peraí, que aqui eu sou professora, mas também porque eu tinha muito orgulho, muito orgulho. Eu comecei muito cedo, eu sempre quis, era uma coisa que eu sempre quis e eu queria mostrar para vocês, porque eu tenho guardados esses aventais há mais de 30 anos. Observe que eu não usei durante 30 anos esses aventais. Esse tem uma outra história que num momento oportuno eu vou contar para vocês, porque este tem uma história bem bacana, bem bonita e que é importante para ser contada. Bom, então vamos lá. Esses aventais, eles fazem parte da minha história de vida. Porque assim, o que acontece? Eu tenho muito orgulho do meu começo de carreira, assim como tenho muito orgulho da minha carreira como um todo. Tudo na minha vida foi com muito sacrifício. Não foi tirando nada de ninguém, não foi puxando a cadeira de ninguém, e tudo veio a seu tempo. Então, foram degrauzinhos que, com muito sacrifício, com muita ajuda de pessoas maravilhosas, que foram me ensinando e foram me orientando e me indicando o caminho certo, principalmente a minha mãe, que já tinha uma vasta experiência, então muitas das coisas eu não precisei bater a cabeça como ela bateu, porque ela já tinha passado por aquele trajeto. E eu queria muito dividir com vocês essa experiência hoje, sabe por quê? Quando as pessoas olham pra gente, elas não sabem nada da nossa história de vida, mas todos nós temos uma história. Aliás, isso é o mais importante numa vida, é ter uma história, é construir uma história, é não deixar que a vida passe em branco.
cada dia é importante, cada dia tem um significado. Quando a gente acerta é muito bom, quando a gente erra não é muito bom, mas é melhor do que acertar, porque nos ensina muito mais. Então eu queria dividir com vocês essa história. Imagine uma jovem de 18 anos, 17 para 18 anos, recém-saída do colégio, da ensino médio, que na época não era ensino médio, era oh meu Deus do céu, segundo grau, né? Existia o primeiro, segundo grau, hoje mudou tudo. E de repente, em caráter excepcionalíssimo, começou a dar aula, porque não existiam professores naquela época, né? Tinha médico, advogado, dentista, todo mundo dando aula, uma coisa louca. E foi a porta que se abriu. E eu agarrei com todas as minhas forças. Por quê? Porque eu precisava fazer ponto. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tanto no estado quanto na prefeitura, o tempo de trabalho que você tem, os dias trabalhados, fazem a diferença na sua classificação. Além de você ser efetivo ou não ser efetivo, ter passado no concurso ou não, porque eu só fui passar no concurso quando tive a oportunidade lá em 1998. Até então, eu era professora ACT, os antigos vão lembrar, admitida em caráter temporário, não precisa ser antigo, tá? Experientes, que virou outra coisa, outra sigla depois. E aí, eu consegui 8 aulas numa escola chamada Parque Savoy City 2, que existe até hoje, graças a Deus, é uma escola maravilhosa, abençoada, que me abriu as portas. E ela fica na Avenida dos Latinos. Para quem não tem noção de onde eu estou falando e do que eu estou falando para vocês, eu vou posicioná-los. Imagine uma garota de 17 para 18 anos, praticamente, recém-saída do segundo grau do ensino médio e botando primeiro ano de faculdade, né, de letras, faltando na faculdade toda segunda e quarta, porque as minhas aulas eram as segundas, quartas e sextas, eu tinha 8 aulas, 3 aulas na segunda, as últimas, né? Lógico. 3 aulas na quarta, também as últimas, e 2 aulas na sexta-feira no período da tarde. As outras eram à noite. E quando eu cheguei, a escola era muito pequenininha. Tanto que hoje é uma escola, se eu não me engano, uma escola de ciclo 1, de primeiro a quinto ano. Mas na época não, na época existia o ciclo 2. O que é o ciclo 2? Ensino primeiro grau, vamos falar assim, antigo primeiro grau. Então, eu peguei um sexto ano, um sétimo e um oitavo à noite. E um sexto ano à tarde. Nossa, foi a glória. E a coisa era tão feia naquela época que eram aulas livres. Olha que milagre, porque hoje, começar a dar aula, você começa eventuando, você começa substituindo. Eram livres, porque não tinha professor. Bom, então vamos lá. A pessoa que vos fala, para chegar até a escola, demorava mais ou menos 1 hora. Faltava na faculdade 2 vezes por semana. Quando voltava, encontrava com uma amiga minha que me passava atividade, falei com meus professores, e isso eu fiz durante 6 meses, porque eu precisava começar. Até conseguir aula no horário que não batesse com a faculdade. Mas esses professores me ajudaram muito, e eu fiz muita lição para equilibrar, né? Estudei muito para nas provas conseguir tirar nota na faculdade, para não ter problema na faculdade. Mas como eu disse a vocês, eu pegava o metrô até o Carrão, depois eu pegava o ônibus. Se eu tivesse sorte, se eu fosse agraciada a conseguir pegar o Jardim Marília, era mais rápido, porque ele pegava Aricanduva. Não tinha nem o shopping Aricanduva, para vocês terem uma ideia, nesta época. Ele estava sendo construído, tá? Começando mesmo a construção, aquela coisa, enfim. Se eu não desse tanta sorte, eu pegaria o Santa Terezinha, porque eu ia pegar o que primeiro aparecesse. Muito bem. E aí o Santa Terezinha, ele dava voltas e voltas pela Avenida Rio das Pedras, até passar pelo cemitério da Vila Formosa, e eu sempre tive problema de ficar em ônibus e carro, que isso me embrulhava o estômago, e eu passava mal, melhorava, passava mal, melhorava, passava mal, melhorava, chegava. Muito bem. Mas eu chegava para a terceira aula da noite. E como a escola era pequenininha e só tinha 3 salas, o que acontecia? A moça dava português, quando ela ia, eu não ia, porque eu dava inglês. Ó boca! Que eu queria fazer faculdade de letras que tivesse só português. Mas eu comecei com inglês. Inglês sempre foi meu grande ganha-pão e hoje eu amo inglês, muito. A boca que a gente paga a língua. Bom, então, recapitulando.
professor que dava história dava geografia, a que dava ciências dava matemática, uma dava português e eu dava inglês. Quando ela ia, eu não ia, porque só tinha 3 salas. Muito bem. Comecei a dar aulas à noite. Com aquela, né? Dizendo que já dava aula há 500 anos. Como se as pessoas acreditassem, né? A gente sempre acha que as pessoas vão acreditar nessas coisas, mas porque a gente precisa acreditar. E foi uma grande experiência. Porque eu tenho muita saudade, eu acho que infelizmente nenhum aluno daquela época vai ouvir ou assistir esse meu vídeo, até porque eu era morena, de cabelo preto, né? Mas eles me ajudaram muito, muito. O sexto ano da tarde, quando eu fui embora, quando eu tive que deixar as aulas, eles choraram muito e eu também chorei muito, porque foi minha primeira experiência, foi a primeira porta que se abriu. E olha que, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi que tinha um ponto de ônibus de frente para a escola. E aí eu falei assim, professor de geografia e história. Falei, que bom professor, não me recordo o nome dele, me desculpe, não vou lembrar. Que bom professor, olha, para voltar eu posso pegar o ônibus aqui. Aí ele falou assim, não faça isso. Não faça isso, porque eu já tentei isso, fui assaltado. Foi assim, uma injeção de ânimo tão grande na minha vida. E os meus pais desesperados, porque a louca da filha deles ia sozinha, né? Porque a Avenida dos Latinos, para vocês entenderem, quem mora lá vai concordar comigo, é uma travessa da Aricanduva, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e lá no alto tem o Parque Savoy City 2, que é uma escola, uma doçura, uma escola que está aqui, ó, no meu coração, primeira porta, primeira escola que eu trabalhei na vida, me ensinou muito. Enfrentei situações difíceis, não tão difíceis, porque tive experiências da minha mãe, né, e tudo mais. Mas um belo dia, como eu chegava para a terceira aula, imagine vocês, isso já ser em torno de o quê? 8h30, 15 para as 9 da noite, alguma coisa assim. Não havia ninguém, nem da direção, nem inspetor, não tinha ninguém. E para piorar, como nós éramos sempre em 3 professores, porque só tinha 3 salas, um sexto ano, um sétimo e um oitavo, também não tinha professor. Aí chego eu. Primeiro que eu não consegui entrar na escola. Rodei, até que, né, eu já tô aqui, pelo amor de Deus, alguém tem que abrir essa porta pra mim. Fiz um escândalo, né, acredito eu, na época, não lembro com detalhes, mas deve ter feito, porque aí o zelador abriu a porta pra mim. Os alunos estavam lá dentro, aleluia, mas a gente não conseguia entrar. E aí eu pensei, eu tô lascada, eu tô literalmente lascada, porque o que acontece? Eu volto como para casa? Porque assim, normalmente eu pegava carona com uma professora muito, acho que é Mércia, não tenho bem certeza, professora Mércia, se não tiver errado seu nome, me perdoa, devo muito à senhora, porque a senhora me ajudou muito, me deu muitas caronas, a senhora me deixava na Guaiaúna, a uns 3 quarteirões, 4 mais ou menos, do metrô Penha, que eu ia a toque de bala, porque lá tem muita fábrica, muita coisa, não tinha ninguém, e Deus no comando e a gente lá, né? Até chegar no raio do metrô. E lógico, meu pai me esperando no metrô, Guilhermina, porque, enfim, isso foi muitos anos, até mesmo na época da faculdade, porque pai é sempre pai, né? Então, enfim. E essa professora Mércia me ajudou muito, eu devo muito a ela. Mas naquele dia ela também não foi. Direito do professor, né? Faltar. Tem as abonadas, as suas características. E eu falei, eu tô ferrada. Mas eu falei, bom, eu tô aqui, né? Quem tá na chuva é pra se molhar. Depois eu vou contar uma história pra vocês de chuva, mas é numa outra situação também dramática, né? Que a gente passa. Imagine, em 30 anos, contabiliza. Quando você chega ao alto da sua idade, você fala, ah, me dói as costas, me dói o braço, me dói o pé, me dói o nariz, me dói a cabeça, você pode doer tudo, dói o coração. Porque você, quando é jovem, você tem uma garra tão grande, mas tão grande, que você topa tudo. Tanto que quando eu voltava, que não tinha carona da Mércia, muitas vezes, mas, né, eu pegava o primeiro ônibus que aparecesse. Metrô Belém, metrô Bresser, metrô o que desce. Precisava sair dali, né, para não correr risco. Só que naquele dia a situação era muito mais perigosa, porque não tinha ninguém. Eu ia ficar sozinha mesmo, né?
ia dar as 3 últimas aulas da noite, e aí eu pensei, das 3 salas, qual eu tenho mais afinidade? Porque a gente sempre tem, né? A gente, enquanto professor, tem salas que a gente sempre tem um pouquinho mais de afinidade, que a gente brinca mais, que nos permite fazer isso, né? E era o 7º ano, por incrível que pareça. E eu acho que na vida a gente precisa ser honesto. Tanto que, sempre que eu começava as minhas aulas, eu dizia, gente, eu não sou nem melhor nem pior que vocês, eu sou diferente. Por quê? Porque eu tenho mais idade, naquele caso eu nem tinha, tá? Tinha aluno mais velho que eu e não era suplência, mas deixa pra lá. Eu tenho mais idade e mais conhecimento, que também não tinha mais conhecimento, que eu estava no 1º ano de faculdade. Então, mas isso valeu depois para os outros anos, né? Então, assim, eu tenho mais idade e mais conhecimento que vocês. Na minha área, vocês vão ter mais conhecimento em outras áreas e, portanto, não existe nem melhor e nem pior. Existem pessoas diferentes, né? Então, o respeito tem que estar acima de tudo. Quando você se coloca dessa forma, não como dono da verdade, não como mestre, aquele que sabe mais que todo mundo, que não precisa de ninguém, porque a gente sempre precisa de todo mundo, fica mais fácil. E a honestidade. Seja honesto. Isso não vai te tirar a autoridade. A honestidade, pelo contrário, ela vai te dar credibilidade e eu acredito que as pessoas vão te respeitar ainda mais. Eu cheguei para o 7º ano e eu falei, gente, é o seguinte, temos um problema. Aliás, né, eu tinha um problema. Eu preciso ir embora, preciso ficar aqui no ponto de ônibus, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ser assaltado. Será que tem alguém, algum aluno que possa ficar comigo? Olha, eu gostaria muito que algum aluno daquela época se lembrasse de mim, se lembrasse da história e assistisse esse vídeo. Embora eu tivesse cabelo preto, não usasse lente de contato, tinha um olho escuro, usava óculos provavelmente, né? O cabelo era comprido, enfim, né? Eu era 1000 anos mais jovem, quem sabe lembra do aventalzinho, né? Então, olha só, queria muito que vocês se lembrassem disso, porque é uma coisa que nunca me esqueci. Ficou a sala inteira no ponto de ônibus. A sala inteira. Meu Deus, que coisa linda, que exemplo. Exemplo de vida, exemplo de carinho, exemplo de tudo de bom que o ser humano tem, né? E não era por causa de nota, não, porque na época, eles, ainda mais inglês, que na época eles achavam que não servia para nada, agora todo mundo sabe que serve para muita coisa, mas na época, enfim, ficou a sala inteira. E nós morremos de rir, porque teve um aluno que virou e falou assim, nossa, professora, o motorista e o cobrador eles vão parar e vão dizer, nossa, que beleza, o ônibus vai lotar, vai ser o máximo, e aí vai entrar só a senhora, vai ser uma decepção, né? E a gente ria, e aí deu tudo certo, e Deus me trouxe para casa sã e salva, graças aos anjos desses alunos do 7º ano de 1991, no Parque Savoy City 2. Eu acho que hoje vocês com certeza estão casados, com filhos, até com netos de repente, não vão lembrar dessa professora de inglês de tantos anos atrás. Mas se vocês se lembrarem, manda uma mensagem para mim. Vocês são muito importantes na minha vida. Vocês fizeram a diferença. Se eu já amava dar aula, se eu já amava lidar com as pessoas, quando eu tive esse exemplo, sabe, de solidariedade, de companheirismo, de amparo, porque eu estava completamente desamparada naquele momento, isso incentivou mais ainda a minha carreira e eu conto isso para todo mundo, porque foi um grande marco na minha vida. E uma escola que eu tenho muito carinho, alunos que eu tenho muito carinho, e isso faz 30 anos. Com certeza eu fui privilegiada por ter conhecido vocês. Que vocês estejam bem, felizes, tenham se dado bem na vida. Enfim, eu desejo a vocês tudo de bom. Vocês foram o meu alicerce do início de carreira. Talvez vocês nem soubessem, porque eu não ia contar a vocês que eu nunca tinha dado aula, né? Embora a minha cara talvez demonstrasse isso, meu pânico, meu pavor, ou até a minha falta de experiência. Mas eu aprendi muito com vocês. Muita saudade daquele tempo. Muita saudade.
quando eu tive que sair por uma questão de dar aula em outro horário, né, e não perder tanto a faculdade, foi muito difícil. Foi uma despedida muito difícil, mas faz parte, né? Faz parte, são fases da vida da gente. Mas eu sou muito grata ao Parque Savoy City 2, ao diretor que me deu a oportunidade naquela época, a quem abre a porta, né, pra gente, a vocês, meus alunos, que me receberam, a princípio me estranharam, né, eu era uma estranha no ninho, e depois me aceitaram, me acolheram, e foi uma experiência muito linda, que marcou meu início de carreira, e aí, quando eu encontrei esses aventais, eu quis dividir com vocês. Como foi o seu início de carreira? Como foi? Qual a coisa bonita que você lembra, que você se orgulha ou que você agradece a Deus por ter tido a oportunidade? Pensa nisso. Tenta lembrar, puxa pela memória. E se você está começando a sua carreira agora, tenha garra. Tenha garra. Nada é fácil. Nada. Nada que vale a pena é fácil. Mas eu acredito que quando a gente faz o que gosta, quando a gente se dedica, Deus lá do céu nos ajuda. Um grande beijo. Deus os abençoe. Que o dia de vocês seja muito lindo, muito iluminado. E um beijo a vocês, meus alunos de 1991, do Parque Savoy City 2, noturno, período noturno. Mesmo sextos anos, oitavo ano que eu dava aula, vocês foram muito especiais na minha vida. Se você, de repente, tiver sorte de alguém assistir, manda uma mensagem para mim. Eu vou ficar muito feliz. E os demais, compartilhem, deem o seu joinha. Mostre para as pessoas que começar é difícil, mas é o que há de melhor na vida da gente. Porque é o que a gente se lembra quando a gente já está lá na frente, quase no fim de carreira, como é o meu caso agora. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe infinitamente.